prezadíssimo telespectador, é uma alegria imensa pedir licença para entrar na sua casa e na sua família conversando sobre a nossa querida Itália. Hoje nós avançamos em mais um processo dos nossos conteúdos televisivos destinados à comunidade ítalo-brasileira e, como vocês sabem, viemos aqui apresentando o Nova Itália. E agora nós avançamos no projeto e apresentamos agora o Conexão Brasil-Itália. E, como vocês sabem, nós sempre trazemos aqui expoentes da nossa comunidade ítalo-brasileira para conversar conosco, e aí a gente aproveita para, além de conhecer um pouco mais do nosso entrevistado, nós temos também a oportunidade de ouvir um pouco sobre a música italiana, assistirmos a um filme italiano, enfim, tratarmos um pouco da nossa cultura. E para isso nós temos a grata satisfação de receber nos nossos estúdios Ricardo Perrotta, que é um gestor empresarial na área automobilística, na área do design, e ele é presidente da América do Sul do PEC Group. Queria saudá-lo, é uma alegria e uma satisfação recebê-lo nos estúdios da TV Aberta com um programa que é distribuído não só para a cidade de São Paulo, através da nossa TV Aberta, mas para todo o estado de São Paulo, através da ACESP. Bom, eu é que agradeço, para mim é uma honra profunda participar desse programa, ainda mais o programa inaugural, né? E eu espero que a minha história, com muita humildade, mas é uma história de amor e de muita italianidade, ela pode coincidir com a história de muitos dos ouvintes, né? Dos telespectadores, e para mim realmente é um prazer muito grande poder compartilhar essas histórias com você no seu programa. Muito bom. Eu vou pedir para que você possa, Ricardo, nos contar um pouco desse seu... Você é bisneto, eu sou neto de italiano? Neto de italiano. Então eu queria que você nos contasse desde quando os seus avós chegaram aqui, eles já registraram o seu pai junto ao consulado, e aí você também, ou seja, você já nasceu com a cidadania italiana, ou se você depois foi buscar as suas origens. Queria que você contasse um pouco aí desse processo de busca das raízes. Tá bom. Na verdade, foi uma busca, e uma busca intensa, né? Porque muita gente que tem procurado fazer a cidadania, pode ser o seu caso, né? Encontra dificuldades e barreiras muito grandes, né? Que aos poucos o consulado vem trabalhando para poder melhorar essa situação. Mas como nós temos milhões de imigrantes ou de oriundes, isso cria um gargalo muito grande e passa a ser uma corrida de barreira para você adquirir a sua cidadania, né? Que, aliás, a cidadania italiana se adquire pelo sangue, iuris sanguíneos, né? Então não é a questão de você nascer ou não na Itália, então ela se adquire pela cidadania. Eu sou neto, né, de italiano. Meu avô chegou aqui mais ou menos no final do século XIX, 1898, ele tinha 19 anos, casou aqui, né, veio com a minha bisavó, que era a matriarca, e eles todos de origem musical. O meu bisavô tocava contrabaixo, já fazia parte da banda na cidade da nossa origem, e meu avô casou aqui também com uma italiana de origem de uma cidade de Sutivo, perto de Nápoles, a 40 quilômetros de Nápoles, e teve 12 filhos. Desses 12, a gente tem uma história complexa de meu avô. Voltou para a Itália porque faleceu uma irmã dele, a minha bisavó quis voltar para pegar os netos, e com isso ele teve alguns filhos na Itália, teve alguns filhos no Brasil, e o meu pai é o último de 12 filhos, né? E com isso, ele nascido no Brasil, ele tinha uma parte dos irmãos todos italianos, irmãs, ele ficou meio que com aquele sentimento, né, de aquela carência afetiva de ser italiano, e passou isso para a gente. Ele teve 8 filhos, eu sou o primeiro,
filho de 8, e a gente convivendo naquele ambiente que é normal da família italiana, Natal, Ano Novo, presépio, a figura forte dos avós, dos tios. Como minha família é uma família do Teatro Municipal, meus tios todos foram cantores de ópera famosos, e o meu avô também, né? Isso já no Brasil, Teatro Municipal de São Paulo. Teatro Municipal de São Paulo. Embora o meu tio, José Perrota, que foi muito famoso, também fez muito sucesso no Teatro do Rio, quando a Kelly, que inclusive habitava naquele palácio que hoje é o Fiocruz, né? Era um palácio aquilo, ela organizou o Teatro do Rio de Janeiro, a parte lírica, e o meu tio José, que é famoso aqui, ganhou Roquete Pinto, ganhou uma série de troféus, foi para o Rio de Janeiro para desenvolver o Teatro Municipal e a lírica no Rio. Aí voltou e se aposentou como maestro aqui do Teatro Municipal, professor e maestro. Então, o que acontece? Dentro de todo esse contexto, né, cada tio meu tinha uma canção que era o cavalo de batalha. Um Torna Sorrento, outro Solemio, outro A Granada, outro... Então, eu cresci nesse caldo de cultura, né, e você como no Brasil, né, é maravilhoso ser brasileiro, essa miscigenação, mas você acaba, digamos assim, quem eu sou, né? Qual é a minha origem, né? Para você acaba se identificando. A gente foi morar no Brás, né? Um bairro que antigamente era o berço, né, dos italianos. Então eu comecei a ter essa curiosidade, né? Porque em italiano você tem um ditado que é quello che sa da dove viene, sa da dove va. Aquele que sabe de onde vem, sabe para onde vai. Então, isso para mim era fundamental, eu queria entender, eu queria saber. E o meu avô, em função da fome que eles vieram para cá, na imigração, na grande imigração, grandes fluxos migratórios, né, eu queria saber porque ele não contava muito, ele não falava muito, né, sobre o porquê que ele deixou a Itália, talvez um pouco de mágoa, enfim, eu falei, eu vou encontrar essas origens. Peguei e anotei a cidade, que ele falou, olha, é vicino a Nápoles, vai. Fui com a minha esposa, comecei a fazer uma pesquisa enorme. Primeiro, na época, havia lista telefônica, acho que nem existe mais isso. Encontrar a família Perrota, os endereços, escrevia cartas para ver quem respondia, né? E comecei a ver nas próprias listas telefônicas que nas cidades próximas a Nápoles, tinha uma concentração muito grande do meu sobrenome, Perrota. Aí peguei o trem, fui com a minha esposa, aquelas presa, né? Câmera VHS na mão, pronto para filmar aquilo que eu conseguisse. Cheguei na estação de Nápoles, ninguém conhecia, e perguntava sobre Sutivo, e era uma cidade pequena, como se você perguntar em Carapicuíba, um paesino. No centro de São Paulo, um paesino. Bom, coincidentemente passou um ônibus Nápoles-Sutivo. Eu peguei, fui atrás do ônibus, era na estação ferroviária, comprei o ticket e fui com a minha mulher. Bom, o ônibus foi por toda a periferia de Nápoles, chegou numa estrada e o motorista falou, olha, aqui no fim da rua é a Comune, é a cidade. Uma cidade pequena, mas felizmente ela pequena, mas a minha família ela teve uma concentração muito grande lá. E eu tive a sorte de encontrar, depois de perguntar daqui, perguntar de lá, e eu via mercearia Perrota, doutor e cirúrgico Perrota, e falou, falei, bom, aqui, é por aqui, alguém é eu por vou aqui. Encontrar. Bom, cheguei, era umas 2 da tarde. Imagine uma cidade no sul da Itália, às 2 da tarde. Era sexta? Era sexta, era um cemitério. Nada aberto, tinha uma portinha de uma salumeria. Eu falei, bom, vamos... Já passei por isso, fique tranquilo. Bom, falei, vamos tentar ver, porque tudo fechado. Entrei, queria um sanduíche de mortadela. A moça ficou assustada, olha, eu sou Perrota, estou procurando meus ancestrais, meus parentes. Ela falou, olha, Perrota qua è padrone. Eu falei, meno male. Ou seja... Aqui é chefão. Perrota patrão. Aqui tem bastante e são, digamos patrões. assim, patrões nessa cidade. Bom, fui no ancião da cidade, ele não conhecia, e finalmente o vigile urbano, o chefe da guarda municipal,
era uma enciclopédia de Dino Brancaccio. Ele veio e o pai dele já era do cartório. Então, como ele era chefe da guarda municipal, ele rodava a cidade, ele conhecia todo mundo, esse é filho desse, neto daquele, bisneto daquele, enfim. E ele foi perguntando e falou, olha, isso aqui me vem até um brívido, porque você é meu parente e se você der sorte, um ancião da sua família que mora na Sicília está aqui em Nápoles, está aqui nessa cidade. Bom, no dia seguinte ele me levou lá e foi uma emoção enorme. Esse meu tio, Zio Pipino, começou a recordar todas as coisas do meu avô, quando o meu avô foi para lá e foi pegar as crianças e eles conviveram juntos. Enfim, foi uma situação que a partir dali, nos últimos 30 anos, foi em 1986. Você se encontrou naquele momento? Eu me encontrei. A partir dali, explodiu assim toda a minha italianidade. Eu comecei a fazer pesquisa, encontrei parentes em toda a Itália. E é verdade que foi nesse momento, nesse período, que você encontrou um primo seu, Luca Silvestre? Na verdade, encontrei o pai dele, que era um dirigente do Torino, apesar de ser torcedor da Inter de Milão. Mas ele, como morava em Torino, também nascido nessa mesma cidade de Sutivo, ele era o diretor dos Correios, diretor da posta. Sim. De Torino. E encontrou comigo, e a partir dali ele veio umas 3, 4 vezes para o Brasil, e aí me apresentou o filho, que é o Luca, que na época era um rapazinho novo e resolveu vir para o Brasil, e o Luca, com o equivalente hoje a R$2.000, ele passou uns 70 e poucos dias no Brasil. Fez milagre? Fez milagre, viajou, viveu em casa de pescador, pegava carona, uma coisa assim única, né? É um rapaz... Próprio da idade, né? Próprio da idade, devia ter uns 19 anos, é a idade para ser mochileiro. Exatamente. Agora, depois de mais velho, já quer um hotelzinho um pouco melhor, sim, já quer ficar... Exatamente. Né? Mas aí eu estou lhe perguntando isso porque nós tivemos a oportunidade de fazer uma matéria exatamente com o seu primo, quando esteve recentemente no Brasil, e ele fez uma exposição fotográfica no Círculo Italiano, que fica no coração de São Paulo, a casa dos italianos, que inclusive eu acho que está sendo feito um trabalho para se reorganizar o Círculo, para ele estar cada vez mais presente na sociedade e aproximando mais a comunidade italiana. Se você me permitir, eu vou pedir para a gente mostrar esse VT que o nosso enviado especial, Fábio Pereira, ele esteve no Círculo Italiano e fez essa entrevista com o Luca Silvestre. É a exposição fotográfica Pedacinhos de Humanidade, e na sequência nós voltamos para os nossos estúdios conversando nesse bate-papo maravilhoso com o Ricardo Perrotta. Fernando Mauro Treza, a reportagem do Conexão Brasil-Itália está aqui no Círculo Italiano e vai conversar com um artista popular da Itália. Ele veio expor umas fotos que ele fez, cujo nome dessa exposição é Pedacinhos de Humanidade. A gente já vai descobrir por que este nome. E ele tem uma profissão na Itália que no Brasil é bastante singular. Ele é consultor financeiro e trabalha para os Correios, porque na Itália as instituições dos Correios também prestam serviços bancários, financeiros, como um banco aqui no Brasil. Ele vai explicar também um pouquinho de como surgiu o hobby pela fotografia. A gente conversa agora com Luca Silvestre. Luca, que ambiente é esse? O que essas fotos retratam, significam? Isso é a minha obra que eu gosto demais. O nome é um Pedacinho de Humanidade, tá? Dá nome à exposição. Dá um nome à exposição e vai brincar com a vida, com a gente e com a imagem também. Pode ver pedacinho de imagem de vida, pedacinho de corpo e pedacinhos de momento
da jornada, da vida. Na Itália, a humanidade pezzi vai significar uma sociedade que vai destruindo. A mensagem do meu projeto é que os jovens vão construir, não vão destruir a humanidade. Tem sempre possibilidade de construir uma imagem de vida. E essa é a mensagem que eu gostava de falar com esse projeto. Luca, o que fez um autônomo, profissional autônomo, que trabalha vendendo serviços para o correio italiano, Na Itália. você se apaixonar pela fotografia? Foi um percurso que partiu muito longe. E nos meus 20 anos eu fui no teatro como ator e gostei muito da construção da imagem e da oportunidade que dá o teatro de criar emoção para a gente. E você pode entender que a fotografia é uma consequência natural desse percurso, porque me permite de parar a emoção em um papel. É uma coisa muito, muito importante e é um percurso que eu acho que são 10 anos que estou desenvolvendo, tá? Como é que começou a sua relação com o Brasil? Quando eu ficava com 20 anos, fiz uma viagem para o Brasil com mochila, sabe? Da São Paulo até o São Luís de ônibus e fui uma experiência humana muito, muito, muito forte. Tem um Brasil muito, muito... Quer dizer, aprendeu todos os sotaques, por isso fala tão bem português, é isso? Obrigado. Tenho que falar muito mais. Então, acho que o Brasil é a minha segunda casa agora, porque vivei uma experiência muito, muito forte. Aí, você gostou da matéria? Muito legal, muito legal, bacana. né? Realmente, o Luca é uma pessoa única. E pelo que eu imagino, deve ser um irmãozão para você, É um irmão, né? é um irmão. E agora sim, a gente está na sequência, né? O filho dele, o meu filho. Então a gente vai passando essa herança, esse ligame, né? Essa ligação Brasil-Itália por gerações. Essa é muito conexão bonito. Brasil-Itália. Exato. Bem, e aí eu vou me permitir mudar aqui a pauta. Nós não vamos falar hoje sobre a sua vida profissional, o lado do direito. Vamos deixar para um próximo programa, numa próxima oportunidade que você venha nos visitar. Porque eu agora queria falar de uma experiência que você teve ao trabalhar nos Estados Unidos, dirigir um time da comunidade italiana em Detroit. Exatamente. Então, vai falando que eu vou mostrar aqui as imagens. Tá bom. O Emerson, mostra para mim aqui as imagens que eu vou falando em cima das imagens, porque olha ali é o que é? A família aí reunida. É onde nós recebemos o troféu da governadora do estado de Michigan, né, que foi a Copa Michigan. Essa é a turma? Essa é a turma. De italianos, de oriundi, de netos. Que idade tinha ali na turma? 28, 27, 30, 32. Era a primeira divisão? O que era Não, esse time? nós nessa época estávamos na terceira divisão. Então, eu estava lá, eu joguei muito tempo futebol na USP, gosto muito. Você foi para trabalhar? Fui para trabalhar. Tá. Aí eu já estava há 2 anos nos Estados Unidos, estava ficando desesperado, não podia jogar bola, uma coisa terrível para nós, né, brasileiro. Enfim, e eu estava numa loja italiana com uma camiseta napolitana, né, cheia de coisas engraçadas, e uma senhora falou assim, então começou a ler, dar risada, e começamos a conversar. Ela falou, você é brasileiro, de origem italiana? Sim, gosto de futebol. Aí ela falou, sabe que tem um time de uma comunidade italiana aqui, chama-se Clube Itália, eles vão à procura de um técnico, alguém que possa levá-los à primeira divisão, que eles estão na 4ª divisão, mas só brigam entre eles, não tem uma liderança. Você me permite que eu introduza o seu nome? Eu falei, bom, achei que não ia dar em nada. De repente eu recebo uma ligação. Vou num desses barzinhos, inverno em Michigan, em Detroit, é só neve. Só né? neve. E o pessoal todo encapotado, parecia o pessoal da máfia. E me ofereceram de ser treinador dessa equipe. Bom, me apresentaram para a equipe e eu, pela psicologia, percebi que assim, o italiano
tanto o italiano nascido nos Estados Unidos, quanto o filho do italiano ou o imigrante, eles se sentem meio como que um italiano série B, da série B. Né? O próprio americano faz um pouco de caçoada, não leva o italiano muito a sério. Isso é aquilo eles sentem, sabe, essa mágoa, né? Mesmo sendo nascidos lá. Eu peguei e utilizei essa italianidade para poder gerar uma motivação. E, obviamente, tinha um grande preparador físico, Antônio Soave, que é uma pessoa que, inclusive, tinha passado pelo Milan na parte de preparação física, e é um ítalo-americano, e era o presidente do time, mas também era um preparador físico. Bom, fizemos uma campanha maravilhosa, foi uma experiência sensacional, porque o time foi da quarta para a terceira, da terceira para a segunda e conseguiu o sonho na primeira divisão. Inclusive, um dos jogadores, quando estávamos na segunda divisão, foi o cônsul de Detroit. E eu já estava brigando para ter a minha cidadania aqui no consulado de São Paulo há mais de 10 anos. Eu vou faz por aqui então, poxa vida. Exatamente, aí eu falei, Cesare, era o Romeu, Carlos Romeu. Falei, Carlos, se você não me fizer a minha cidadania, você vai ficar em Panquina, vai ficar no banco. Então, em 15 dias... Você acabou fazendo por lá. Fazendo por lá a minha cidadania. Né? Foi Abuso muito rápido. de poder, porque é o técnico mandando o jogador fazer, Exatamente. Mas fazer o quê? Né? Faz parte. Mas, assim, foi uma experiência maravilhosa, porque a partir daí virou uma família. Toda a reunião, sábado, antes que as partidas eram no domingo, iam as crianças, pais, avós, na minha casa virou Eu ouvi dizer que quando você volta para Detroit, é uma não tem disputa. agenda para você poder almoçar, jantar, cada dia um pessoal quer conversar com você, uma família de um dos jogadores, não é isso? Exatamente. É legal esse reconhecimento, não é? É maravilhoso, porque assim, eu tenho alguns que me chamam pelo nome, outros me chamam de coach, outros me chamam de mister, e assim, essa coisa de você usar a italianidade para desenvolver relacionamentos e isso permear todo o resto da sua vida, né, é uma coisa que é bastante marcante. Lá você torcia naturalmente pelo seu time, o Itália, não é? Como é que chamava o time? Clube Itália. Clube Itália. Clube Itália. E aqui? Aqui, palestra. Palestra. Eu achei que pudesse ser a Juventus, que é o meu time, né? Mas tudo bem. Não tinha problema. Você já está me revelando aí um time do coração. Na Itália, me fale um luogo del cuore, um lugar do seu coração. Bom, Capri, para mim, é uma das pérolas da natureza. Mas aí é fácil, né? Capri é fácil. Mostra as imagens de Capri, produção, por favor, para a gente contextualizar. Enquanto mostramos as imagens, você vai contando o que a gente está vendo, por favor, com as imagens de Capri. Aí, bom, aí são os Faraglioni, né? Um lugar famoso, e todo mundo que vai para Capri é mandatório conhecer, você pegar o barquinho, além de ir na Gruta Azzurra. Esse é o Canzone del Mare, já vamos falar sobre ele. Essa é a vista do Canzone del Mare. E tem pouco iate lá, né? Pouco. Dizem que é um dos lugares do mundo que mais tem iate e iates bonitos, não é brinquedo não, é iate de 100 pés para cima, né? Coisa fina. E olha ali, que bonito, hein? Esse lugar é sensacional, porque você vai girando o Capri, cada vista uma mais maravilhosa do que a outra, e está sempre lá, o Faraglione, que esses dois e é naquela região que tem a Grota Azzurra. A Grota Azzurra, que é famosa, que você só entra, você tem que abaixar, né, para o barquinho entrar. É na Costa Amalfitana, não é isso? Não, é em Capri mesmo. É Capri mesmo. Capri mesmo. A costeira amalfitana, que envolve Sorrento, Amalfi, fica de frente, né? Fica de frente para Capri. Então você tem toda a costa que envolve Amalfi, Sorrento, que é, né, torna Sorrento, mas enfim. E a Gruta Azzurra fica em Capri. Então você pega o barquinho e entra, e é uma coisa esplendorosa, muita gente já conhece, é famoso, tem que ver, não dá para explicar. Então fica aí a nossa dica aí de um lugar também maravilhoso, que é Capri, é um dos lugares dos jet setters internacionais. Eu vou só pedir, produção, para a gente mostrar de novo as imagens, rapidamente, eu sei que nosso tempo está correndo, mas nessas imagens eu vou pedir para a gente mostrar a vista do restaurante Canzone del Mare, para registrar que Ulisses, quando escreveu o seu livro Odisseia, Ulisses grego,
a Itália, a Península Itálica próxima da Grécia, ele descreve um lugar com 2 rochedos belíssimos e maravilhosos, onde o seu barco teria parado, e neste lugar os marinheiros teriam sido seduzidos por sereias. Exatamente, nessa região. Então, ele não falava Capri, ele não falava do Faraglione, não falava disso. Mas aí, ó, então esse restaurante, pare um pouquinho aí, chama-se Canzone del Mare, ou seja, Canção do Mar, que é o quê? Faz alusão à canção, ao canto das sereias, e portanto, na Itália, eu uma vez estava em Roma e ali dizia numa das camisetas, qui si mangia la pasta con la storia, aqui se come a pasta com a história. E na Itália toda não é diferente, feita aí uma homenagem à Odisseia de Ulisses, no restaurante Canzone del Mare. Podemos voltar, e eu vou avançar aqui, pedir para que você possa agora nos dizer um filme que tenha lhe tocado. Filme italiano que você fala, esse filme aqui eu gostei muito. Olha, é difícil porque, sim, você tem filmes maravilhosos que relacionam o cotidiano. A diferença de filme hollywoodiano dos filmes italianos é porque o filme italiano, ele mostra o cotidiano, né, da cultura. Então, um filme, obviamente, da minha origem napolitana, que eu adoro, chama-se Pasqualino Sette Bellezze. Pasqualino, né? Sete Belezas, né? Que eram as 7 irmãs do Pasqualino, né? Que numa época de guerra. Então ele combina um pouco de humor, né? Que ele mostra com toda a graça, com o drama, né? De que ele foi para a guerra, porque ele matou um que era pretendente da irmã dele, que as irmãs tiveram que, em função da guerra, se prostituir. Isso é uma coisa muito comum que aconteceu na Itália, triste. Malena, né? Retrata isso. Malena retrata bem isso, né? Seja com os americanos, seja com os alemães. E ele é capturado pelos alemães, e depois, para que ele diga que é italiano, e era na época da perseguição aos judeus, né? Ele canta Maria Maria. Então é um filme muito, muito bonito, né? Mas ele alterna o humor, obviamente, com esse drama e com uma carga de italianidade, de napolitanidade muito grande. Filme típico italiano. Típico italiano. Momentos finais do nosso Conexão Brasil-Itália. Ricardo Perrotta, um papo maravilhoso. Nós vamos encerrar esta nossa primeira entrevista inaugural do Conexão Brasil-Itália com uma canção que você vai eleger para nós, e aí, na sequência, o telespectador fica ligado na programação da emissora pública que distribui este nosso conteúdo. Que música que te chama mais a atenção, que você fala, eu gostaria de destacar entre tantas? Bom, é um hino que, na verdade, era o cavalo de batalha do meu nono, né, Salvatore, e que eu adotei também. Às vezes eu também dou as minhas palhinhas e canto, né? Tive um pouco de escola lírica, que é Torna Sorrento, né? Que é um hino napolitano, de canzoneta napolitana, mas que também passou a ser um hino italiano no mundo, né? Toda a italianada que está fora. Então, Torna Sorrento, e interpretada pelo Pavarotti, então é o máximo. É show. Né? Então vamos aí fechar com chave de ouro o nosso Conexão Brasil-Itália inaugural com Torna Sorrento na voz de Luciano Pavarotti, nosso inesquecível Luciano Pavarotti. Queria me despedir de vocês, me despedir também de você, Perrotta. Uma alegria. Para mim também uma honra estar no seu primeiro programa. É uma alegria muito grande também poder estar na sua casa, trazendo um pouco mais da história, da música, do cinema italiano para todos nós. Um abração a todos, até mais, tchau, tchau, e você fica com o Luciano Pavarotti, Torna Sorrento. Guido mare quanto è bello, spira tanta sentimento,